As hepatites virais são um grave problema nacional e internacional da saúde pública. Por isso, em 2010, a Organização Mundial da Saúde estabeleceu a data de 28 de julho como Dia Oficial de Combate a essa doença. Segundo a OMS, mais de 80% das pessoas que vivem com hepatite carecem de serviços de prevenção, testagem e tratamento. Para entendermos sobre o assunto, convidamos o médico Rodrigo Rocco, especialista em hepatologia, credenciado na Rede Economos no Hospital Alvorada Moema. Seja muito bem-vindo, Dr. Rodrigo. Olá, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que são e quais são os tratamentos e como são as evoluções dessas doenças que acometem muitas pessoas e poucas delas sabem a respeito da doença. Bom, para a gente começar, eu gostaria que o senhor nos explicasse o que seriam as hepatites virais. As hepatites virais, elas são vírus que têm uma facilidade de destruição das células do fígado. Diretamente eles atuam para infiltração dos vírus dentro das células e ali causando alguns danos, fazendo com que essas células morram. Ao longo do tempo, essa inflamação do fígado ela vai acontecendo de uma forma bastante significativa, a ponto de gerar danos no fígado que muitas vezes são irreparáveis. Quais os tipos de hepatites virais que existem e quais as diferenças entre elas? Temos três principais: a hepatite A, hepatite B e hepatite C. Algumas outras um pouco mais raras, que é hepatite D e E. As diferenças entre as hepatites A e o outro grupo entre B e C é o mecanismo de transmissão delas. A hepatite A ela é transmitida por um quadro de alimentos e água contaminada com o próprio vírus, o que é muito frequente, principalmente nas regiões onde não tem saneamento básico. Já as hepatites B e C, elas são transmitidas através de contato sanguíneo, ou por transfusão de sangue, que acontecia muito antes de 1990, ou por alterações ou materiais não esterilizados adequadamente, tanto para procedimentos odontológicos quanto procedimentos cirúrgicos, realização de tatuagens ou tratamentos com acupuntura devido às agulhas. E principalmente hoje a gente percebe que existe um aumento muito grande na contaminação por podólogos e manicures, pelos quais a gente não tem um controle tão adequado da esterilização desses materiais. No geral, quais são os principais sintomas das hepatites virais? Geralmente, a hepatite A é a que mais causa alguns sintomas. Geralmente você pode ficar com um quadro, como se fosse um quadro gripal, bastante importante, com dores no corpo, febre, mal-estar, podendo gerar muitas náuseas, até mesmo vômitos. Geralmente é um quadro que se limita a poucos dias, principalmente na fase dos adultos. As crianças elas são bem menos sintomáticas, passa assim como um quadro gripal leve ou até mesmo sem nenhum sintoma. No adulto, principalmente, esse quadro geral ele pode evoluir com mais frequência para um quadro de icterícia, que é aquele amarelidão. Não só os olhos ficam amarelos, mas a pele também fica amarela. E existem algumas alterações, por exemplo, o xixi fica mais escuro, pode ficar até bem escuro preto, como Coca-Cola. É um relato bastante comum, principalmente na fase dos adultos. Nas crianças isso pode também acontecer, numa situação mais leve e eventualmente um quadro de amarelidão nas crianças é mais raro também de acontecer. Já as hepatites B e C, os seus sintomas são um pouco diferentes. Na verdade, elas não causam nenhum sintoma. São acometimentos que faz com que você adquira o vírus, não tenha nenhum sintoma relacionado a eles e eles vão causando dano no fígado ao longo do tempo de vida. Geralmente, a descoberta desse quadro de hepatites B e C, geralmente a gente faz por exames de laboratório de rotina, um check-up ou alguma avaliação para alguma cirurgia ou para algum problema que alguém na família também possa ter desenvolvido, alguma hepatite, e aí a gente rastreia todos os outros familiares. Qual é o período de incubação dos diferentes tipos de vírus das hepatites? Desde o momento que você é contaminado até o primeiro sintoma, da hepatite A, isso acontece entre 2 a 4 semanas.
Então, logo após a contaminação, você passa um período ali assintomático de em torno de umas 2 semanas, e aí começa a surgir os primeiros sintomas. Geralmente é nesse período inicial de 2 semanas que você acaba contaminando outras pessoas. Principalmente a hepatite A, que é um quadro de contaminação por alimentos e água contaminada pelo próprio vírus. Então, você, sem o saneamento básico, defecando perto de algum rio ou algum riacho, alguma lagoa, contamina totalmente aquela água que será utilizada posteriormente para irrigação ou até mesmo para utilização dentro da residência. Então você acaba contaminando muitas pessoas próximas, sem mesmo ter desenvolvido nenhum dos sintomas. O quadro da incubação das hepatites B e C já é um tanto mais prolongado. A gente sabe que desde o momento da contaminação existe o que a gente chama de janela imunológica, que é o momento em que você não cria anticorpos e você ainda pode transmitir para outras pessoas. Isso geralmente é em torno de 3 até 6 meses. Então é um período no qual, por mais que você esteja assintomático e não sabe que tem a doença, você pode contaminar bastante pessoas. Então temos que tomar esse cuidado para qualquer exposição de risco a algum dos fatores que a gente já falou no passado, sexo desprotegido ou promiscuidade sexual, ou algum daqueles que a gente comentou previamente em como que elas são transmitidas, precisa se cuidar para poder ter certeza que você não tem o vírus. Como podemos nos prevenir para evitar o contágio pelo vírus das hepatites? O mais importante nesse cenário, principalmente da hepatite A, é a população um adulto jovem, em torno de 20 a 50 anos, existe uma população que não foi protegida ou não teve contato prévio no passado com a hepatite A. Então a gente recomenda que todos esses pacientes também façam a sorologia para isso. Caso não tenha tido contato, existe a vacinação para isso. Hoje, no calendário vacinal pediátrico, ela é obrigatória, mas para os adultos isso não é uma rotina. Então, vale ressaltar que todos os pacientes que nunca tiveram contato com hepatite A, que façam a vacinação. Em outros centros ou clínicas particulares, eles conseguem fazer essa vacinação, que evita com que ele desenvolva um quadro relativamente mais grave, principalmente nos adultos, da hepatite A. Já a hepatite B e C, o contágio, a gente precisa, para se prevenir nesse sentido, de uma situação bastante simples. Então, dos pacientes ou das pessoas que não têm parceiros fixos ou que têm múltiplos parceiros, a utilização de preservativo é um mecanismo muito importante, principalmente durante as relações sexuais. A utilização de materiais próprios, tanto para podólogo como para manicure, tanto a parte de alicate, cortador de unha, afastador de cutícula, todos esses materiais precisam ser de uso individual. Não dá para compartilhar eles nem mesmo com os filhos ou com as filhas ou com outros familiares, porque isso é um mecanismo pelo qual o vírus pode ser transmitido. Outras situações, como usuários de drogas, a gente sempre recomenda que sempre se utilize de materiais estéreis, como seringas, agulhas ou até canudos de aspiração. E isso existe uma diretriz do Ministério da Saúde que obriga os postos de saúde a fornecer seringas e agulhas para esses usuários, para que não tenha tanto contato ou que diminua o risco de transmissão entre os usuários. Outros mecanismos, então, hoje é muito mais raro a gente ter a contaminação por transfusão de sangue, que é uma coisa bastante segura, que é extremamente bem testado. Além da transmissão de sangue, a esterilização de materiais, tanto cirúrgicos quanto odontológicos, também é uma situação que, no momento, já se encontra-se bastante segura. Vale ressaltar, então, que todos os pacientes, uma vez na vida, deveriam colher uma sorologia, que são exames de sangue simples, para identificar se já teve contato ou se tem o próprio vírus, tanto da hepatite A, B ou C. Como é feito o tratamento das hepatites virais? Elas têm cura? Bom, hoje o cenário ele é bem mais animador do que alguns anos atrás. Vamos começar pela hepatite A. A hepatite A é uma doença que é autolimitada, então o tempo faz com que você se recupere de uma forma bastante segura e que cause nenhum dano para o seu fígado, nem no momento da infecção, tanto ou quanto alguma repercussão ou algum acometimento no futuro também.
Hoje o cenário da hepatite C é completamente diferente do que há 5 anos atrás. Os remédios atuais para tratamento são remédios bastante eficazes e seguros, principalmente em relação aos efeitos colaterais. Em muitos dos casos, a gente usa um comprimido por dia, por 3 ou até 6 meses, dependendo de caso a caso, mas no máximo de 6 meses, e que a gente tem uma taxa de resposta de eliminação completa do vírus acima de 95%, coisa que há 5 anos atrás a gente jamais pensava em algo parecido com isso. Então, hoje, esse tratamento da hepatite C, ele é bastante seguro, o SUS ele fornece 100% do tratamento, o acompanhamento disso é bem tranquilo, e uma vez que você eliminou o vírus, e a gente consegue fazer o controle de que ele não volte em torno de 3 a 6 meses depois do tratamento, a gente pode considerá-lo como curado da hepatite C. Então, o termo cura hoje em relação à hepatite C é uma coisa que a gente tem usado muito mais do que alguns anos atrás. Em relação à hepatite B, ela é um pouco mais criteriosa a questão do tratamento. Não é para todos os pacientes com hepatite B que a gente usa a terapia, remédio para isso. São pacientes que têm ou por replicação do vírus ou por alguma outra alteração, que eles vão usar alguma outra terapia associada, que se faz necessário o tratamento com algum remédio específico para o tratamento da hepatite B. Geralmente os tratamentos para hepatite B são também seguros, com poucos efeitos colaterais, mas na sua maioria das vezes, quando iniciado, a gente opta, na maioria dos casos, a manter esse tratamento por tempo indeterminado, até o paciente ter ou o surgimento de anticorpo de proteção, ou apresentar alguma falha na terapia que a gente precisa trocar dessas medicações. Mas isso é uma situação que hoje é muito mais segura, os efeitos colaterais são bastante baixos e a gente tem um controle eficaz da doença na maioria esmagadora dos casos. Então, para todos que ouviram esse podcast, estamos aí à disposição para atendê-los e tirar as dúvidas. Muito obrigado a todos. Um abraço. Nosso bate-papo foi muito esclarecedor. Agradecemos ao Dr. Rodrigo pela sua disponibilidade em conversar conosco e tirar nossas dúvidas sobre hepatites virais. Aos ouvintes, pedimos para que fiquem atentos e a qualquer sinal de alerta, procurem um especialista. Se inscreva em nosso canal para acompanhar mais podcasts como esse e até a próxima.